Seja bem-vindo a mais uma aula. Continuando aqui, eu já inicio com lápis preto, fazendo essa escama. Aqui já venho com um verde escuro, fazendo essa parte que tem sombra. Observa que eu venho fazendo bem de leve, sem pressionar o lápis no início dessas primeiras camadas. É legal você fazer assim, depois vir trabalhando camada sobre camada. Aqui eu já venho com um verde mais claro, passando em toda a região, tanto por cima como nessa parte mais clara. Eu venho fazendo bem de leve, sem pressionar o lápis no papel. Eu faço isso porque na hora de misturar essas cores, como agora eu venho com esse amarelo um pouco mais claro, fazendo bem de leve, destacando um pouco mais esse volume. Esse é o amarelo da atriz 001, que eu já volto com o verde escuro, jogando mais uma camada nessa parte que tem sombra. Observe que agora eu venho fazendo com que o verde destaque um pouco mais, ou seja, venho pressionando um pouquinho mais o lápis, aqui com o verde mais claro, fazendo a mistura. Para fazer a mistura aqui e fazer com que essas cores fiquem seladas, eu venho com areia por cima de tudo. Lembrando que essa areia é da atriz, o 003. Algo importante também é você ter um pincel para você varrer seu desenho e evitar de você estar passando a mão para limpar. Aqui eu retorno com a mesma sequência que eu fiz anteriormente. Eu venho destacando a escama com o lápis preto. Aqui eu inicio com o lápis verde da cor escura, ou seja, o verde mais escuro, fazendo essa primeira camada bem de leve. Peço para que você preste atenção aí na videoaula. Também é interessante você seguir a mesma sequência de lápis. Após utilizar o verde escuro, eu venho com o verde claro, fazendo outra camada por cima dele. Essa também é bem de leve, sem pressionar. O 001 da atriz, esse esse amarelo mais claro. Eu venho jogando aqui por cima, volto com areia, fazendo essa mistura de cor. Aqui eu acelero o vídeo um pouco para adiantar, mas o processo é o mesmo. Repete a mesma sequência de lápis. Primeiro eu venho com verde escuro, depois com verde mais claro. Venho com amarelo, depois volto jogando mais uma camada com as mesmas tonalidades, fazendo que destaque mais, ou seja, volto pressionando um pouco mais o lápis. E para finalizar a mistura de cor, venho com areia. Então é bem tranquilo de você seguir. Qualquer dúvida é só você voltar à aula e rever novamente, para depois você botar em prática. Lembrando que esses materiais que eu estou utilizando é bem de fácil acesso. São lápis da Faber-Castell, lápis da Multicolor e da 3. Então são lápis bem fáceis e bem baratos. Tem um custo aí bem barato. Esses são os tipos de lápis que eu recomendo para você que está iniciando aí. E o papel que eu estou utilizando aqui é o Honeymoon. Caso você não tiver esse papel, você pode utilizar um canção. Observa que só na ponta do lápis eu já venho tentando deixar bem homogêneo, sem deixar aqueles pontinhos em branco. Então eu venho trabalhando movimento circular. Eu me refiro a você trabalhar movimento circular, porque você tem mais precisão de fazer o preenchimento. Você consegue enxergar com mais calma certa área do seu desenho. Aqui eu venho com o verde claro, pressionando um pouco, fazendo com que o verde destaque. É bem interessante você fazer isso. O contraste do seu desenho vai começando a ficar mais aparente, mais bonito. Essa parte do corpo do Shenlong
ou seja, do dragão, vai ser basicamente essa mesma sequência de lápis. O processo é sempre o mesmo. Qualquer dúvida é só você retornar à aula, assistir novamente e só assim botar em prática. Mas se você seguir todo o passo a passo da aula, você não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça aí. Então basta você seguir todo o passo a passo. Observa que quando eu venho com areia, eu venho pressionando ele bastante, não ao ponto de estragar seu papel, mas sim eu pressiono um pouco até sentir que está realmente misturando as cores. Na hora de fazer essa escama, você faz com lápis preto, mas faz bem de leve, sem apertar o lápis, bem suave mesmo. Nas partes que tem sombra, observe que eu sempre inicio com o lápis escuro, ou seja, o verde mais escuro, já pressionando um pouco. E nas partes que não tem sombra, eu também inicio com o verde mais escuro, mas observe que eu faço mais de leve, mais suave. Você consegue ver uma certa diferença de tonalidade de um para o outro, sendo que eu estou utilizando o mesmo lápis, fazendo apenas usando degradê com o mesmo lápis e com a leveza da mão consigo essas duas tonalidades, uma um pouco mais escura, um pouco mais clara. Depois de feito isso, eu venho com o verde mais claro, venho pressionando um pouco mais, de acordo com o que você for mudando de material, for aplicando camada sobre camada, você já pode ir apertando um pouquinho mais. Que eu venho trabalhando no movimento circular, um movimento um pouco mais preciso, pressionando um pouco mais esse verde claro, para já ir destacando a tonalidade que eu quero. Após fazer toda a região com o verde mais claro, e já deixando a tonalidade desejada, eu retorno com o verde escuro nas áreas que tem sombra, pressionando um pouco mais, fazendo com que destaque mais essa sombra. É interessante você utilizar o lápis bem apontado, você ter mais controle, consegue fazer certos detalhes melhor, ter mais precisão, dependendo aí da área do seu desenho. Aqui na região da cabeça dele se repete a mesma coisa, a mesma sequência de lápis. Peço para que você se atente. Utilizando o lápis verde mais escuro, bem apontado, fazendo todo o fundo. Retorno com o lápis verde mais claro, já pressionando um pouco mais, ou seja, botando um pouco mais de pressão entre o encontro do lápis e o papel. Aqui eu acelero o vídeo um pouco, porque o processo é a mesma coisa do que a gente viu anterior. Retorno com o lápis amarelo da atriz. Lembrando que está disponível aqui a imagem de referência, tanto a imagem mesmo, a foto,
como os traços do desenho. Então, se você quiser baixar os dois, quiser tirar os traços por os traços que já está feito aqui, fica à vontade. Acredito eu que vai ser mais tranquilo para você fazer. Aqui eu vou deixar vocês acompanhar todo o passo a passo da aula. Acredito que vai ser bem interessante para você botar em prática tudo que você aprendeu nessa parte de misturar as cores verde. Quando houver necessidade de falar alguma coisa aqui, eu venho falando com vocês, explicando. Observa que o desenho vai começando a criar forma. É muito legal a gente acompanhar isso. Aqui com o verde escuro eu estou fazendo com que a sombra destaque mais, fique mais aparente. Aqui a gente já está encaminhando para o final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham também conseguido realmente aprender. E nos vemos aí na próxima aula. Valeu!